Boa noite, galera. Como que vocês estão? Vocês estão bom? Eu também tô aqui, né? Acabei de chegar. Na verdade, eu não acabei, né? Cheguei do trabalho. Hoje, o que que eu fiz, gente? Tinha uma semana que eu não tava conseguindo comer comida de arroz, sal, essas coisas. Comida assim de sal, né? Porque, gente, a vida tava muito corrida, como vocês viram. Então, eu tinha que escolher se eu ia comer ou se eu ia fazer o que eu tinha de fazer. E é claro que eu escolhia fazer o que eu tinha de fazer do que comer. Então, eu comi algumas besteiras durante a semana. O único dia que eu comi comida de sal de verdade foi no dia que eu fui na cantina da Nath e aí eu almocei lá, né? Mas enfim, isso foi sexta-feira. Ontem também eu almocei e jantei porque minha mãe fez. Mas hoje eu fiz um almoço de verdade pra comer, né, gente? E não ficar na mesmice de sempre, né? Sem comer, porque comida pra gente também é importante. Aí eu cheguei agora, esquentei. E jantei, gente. E não é porque fui eu que fiz, mas estava tão bom. Eu fiz sopinha de baroa, com esse frio, ela bem quentinha, bem temperadinha. Fiz coxinha de frango e fiz arroz, né, gente? Foi maravilhoso. Inclusive, eu tenho que pôr o feijão de molho, porque eu tenho que cozinhar feijão, né? Mas enfim. A Dai tá perguntando, boa noite, como foi seu nível? Aí ela tá mandando, oi, Divo, oi, Yala, deixa eu te falar. A gente arrasou, né, gente? A gente arrasou no meu nível. Como vocês sabem, foram no máximo 10 pessoas. Eu no dia nem contei, mas acho que foi isso mesmo, né? Mas, tipo assim, a gente sabe fazer uma festa, né? Eu não sei se o povo gostou, mas eu gostei muito. E, gente, eu bebi lá. Só que quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de beber. Por exemplo, eu não vou sentar aqui agora, abrir uma cerveja e vou beber. Mas se eu tiver num lugar com meus amigos, eu vou beber, né? Aí, gente, as meninas da padaria estavam achando que eu tava bêbado. E quem me conhece sabe que eu não sou bêbado. Eu não estava bêbado. Eu danço daquele jeito mesmo. Eu brinco daquele jeito mesmo. Eu subo nas paredes mesmo. Tanto que lá em casa minha mãe ficava falando comigo: meu filho, para de fazer isso com as paredes. Então, gente, quem me conhece sabe que eu sou daquele jeito. Eu não estava bêbado. Então, assim. Hoje eu estava o pó da rabiola. Ontem, deu 6 horas da tarde, o meu olho nem abria. Eu tava assim, ó, dormindo assim em pé. Mas eu ainda tava fazendo algumas coisas, tinha que postar algumas coisas pra vocês e não tava conseguindo dormir tão cedo, né, gente? Só sei, minha filha, que hoje eu tinha que acordar cedo pra vir pra cidade, porque eu tinha um compromisso. Glória a Deus, desmarcaram o compromisso, eu deitei na cama e fui dormir e acordei na hora que eu tava indo trabalhar. Então, gente, a gente viveu, a gente entregou. Inclusive, eu vou pegar minha calça ali pra mostrar pra vocês. Ai, na verdade, não vou pegar não, porque eu tô com preguiça. Ainda tenho que desmanchar ela, porque eu vou usar ela. E esqueci o que eu ia falar. Eu vou usar ele em outra ocasião, mas enfim, né? A Dai tá mandando, era seu dia todo e seu você se esforçou. Não entendi muito bem o que ela quis dizer, mas sim, gente, no meu aniversário, que foi sexta-feira, eu. Como que chama? No meu aniversário, que foi. A minha cabeça tá muito ruim, sabe? Eu tô com muito TDAH, aí eu fico esquecendo as coisas assim. Mas enfim, meu aniversário foi sexta-feira. Eu trabalhei, tive uma vida normal, nem lembrava que era meu aniversário. No sábado era o dia de fazer o aniversário, que era à noite, né? E eu tive que correr atrás de tudo que eu não corri a semana inteira. Então eu acordei cedo e até o aniversário ficar pronto, eu tava fazendo as coisas. Eu fui me arrumar, era 6 horas assim, sabe? E correndo pra um lado pro outro, né? Então, não tive tempo. No aniversário, eu curti bastante. Acordei de manhã no outro dia, vivemos, almoçamos e, gente, é isso, né? A gente espera um ano pro aniversário e quando chega o aniversário acaba em segundos. Tanto que na sexta-feira mesmo eu deitei ali na cama, eu tava fazendo ainda tanta coisa. Quando deu meia-noite eu vi no telefone, eu falei assim, gente, foi-se embora mais um ano de vida, né? Esperei tanto pra chegar e o ano de vida foi embora tão
tão rápido, né? Mas enfim, a Mariana Lima tá mandando boa noite. Parabéns, Arthur, pela sua disposição. E sim, gente, hoje eu encontrei um menino que ele também até grava vídeo pra internet lá na padaria. E ele falou comigo que eu ainda tô fazendo live, que não sabe como é que eu aguento. Gente, nem eu aguento direito, sabe? Mas eu tô aqui divando com vocês, né? Poderia estar dormindo, tô morrendo de sono, já tomei banho, tenho que fazer mil coisas? Tenho. Mas o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui meu telefone e vou conversar com vocês, né? A Maluzete tá perguntando se eu moro sozinho. Glória a Deus, Maluzete. Saí de casa no ano passado pra correr atrás da minha vida. Deu muito certo, glória a Deus. Não me arrependo. Sempre foi meu sonho morar sozinho. Só que hoje, quando eu tenho a oportunidade de ir pra lá, se eu pudesse passar uma semana lá, eu passava. Mas o trabalho não deixa. Mas um dia eu poderei ter essa qualidade de vida, né? Mas enfim. Boa noite. Adoro você, amigo, e seus vídeos. Muito obrigado, Rosa Conde. A Maria Isabel tá falando, você é muito esforçado, parabéns, você merece tudo de bom na sua vida. Ai, muito obrigado, gente. Um dia eu vou conseguir, assim, muita coisa, se Deus quiser. Eu tenho muitos sonhos ainda e eu preciso de tempo pra realizar esses sonhos, sabe? Mas, assim, esse ano, mais um ano de vida e um dia eu vou realizar tudo e vou olhar pra trás e vou ver que a gente venceu. E a Alice tá na live. E ela quer participar da live? Eu vou te mandar um convite pra você participar. Ela não vai participar agora, né, gente? Eu vou até mandar, mas ela não vai participar. Porque ela deve estar com o Fla-Fla deitado uma hora dessa, né? Mas enfim, gente, é sobre e a gente não pode fazer muito, né? E o que aconteceu? Que sexta-feira eu fui... Sábado, no caso, no dia do meu aniversário. Eu fui descolorir os meus braços, né, gente? Eu gosto de descolorir o corpo inteiro, mas eu não tava com tempo. E aí, vocês lembram que da última vez que eu fui descolorir, começou a arrancar minha pele aqui em cima, né? Dessa vez não foi diferente, começou a arrancar a pele da minha mão. Ainda tá um pouquinho áspera, agora que tá voltando ao normal, porque eu tô passando creme. Mas da próxima vez, gente, eu vou ter que dar um jeito de descolorir só com água oxigenada, porque passar os outros produtos não tá dando, né? Enfim, a Sirlene Maria tá falando que eu sou muito iluminado. Gente, muito obrigada. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Quando eu encontrar alguém na rua, algumas pessoas me falam que eu tenho uma áurea, não sei como que fala, muito boa. Mas, gente, eu fico pensando, como que a pessoa consegue enxergar minha áurea? Minha aura, não sei. Como que ela olha pra mim e fala assim, nossa, você tem uma energia boa. Nossa, você é muito iluminado por Deus. Graças a Deus, eu sei que eu sou muito iluminado por Deus, porque Ele sempre me mostra e me prova isso. Mas eu queria saber como que a pessoa consegue olhar pra mim e imaginar uma coisa dessa, né? Porque eu não consigo olhar pro povo e imaginar uma coisa dessa. Eu tenho a minha vela aqui, que eu rezo todo dia. Inclusive, hoje eu ainda vou rezar meu texto, porque tem um dia que eu não rezo. E ela dá flor todo dia, porque, né, eles falam que é quando Maria te visita. Então, gente, eu sei que eu sou muito abençoada, mas eu queria saber como o povo sabe que eu sou muito abençoada. Enfim, a Maluzete me falou que me viu no Canaã. Gente, eu tenho que falar uma coisa sobre o Canaã. Uma pessoa foi lá, largou de ir no meu aniversário pra ir no Canaã. Mas eu vou ver ela pessoalmente, vou lacrar nela. A Anjo falou, o seu incentivo consegue enxergar a áurea. Eu acho, gente, eu acho que essas pessoas assim que é meio espírita, que sente as coisas, essas coisas assim. E quem enxerga a minha áurea fala que é boa. Inclusive, eu tinha uma amiga, na verdade ainda tem, né? Eu tenho uma amiga que eu falava com ela que eu sou católica e não troco a minha religião, né? Mas eu tinha muita vontade de ir num terreiro de candomblé, numa coisa assim, só pra me ver como que é mesmo, porque eu tinha curiosidade. E ela fala que a minha áurea é muito boa e branca pra isso, que se eu for, eu ia sair de lá com assim, um pouco pesado, uma coisa assim, sabe, gente? Aí eu tenho medo de ir e voltar pior do que eu fui, entendeu? Aí, gente, eu não vou. A Maria Isabel
Tem mesmo, você tem uma luz forte. Peraí que saiu. Você tem uma luz forte. Tem pessoas que têm essa sensibilidade e conseguem sentir, sensitivos. É, gente, vou procurar saber mais desses sensitivos, porque, ó, às vezes me dá medo, né? Mas, enfim, te vi no Jogo do Brasil. Sim, Manuzete, eu tô lembrando quem é você. Eu estive lá no canal no Jogo do Brasil. Inclusive, eu falei que ia voltar depois, acabou que o Brasil perdeu. E a gente não voltou e tá tudo certo. A gente segue. A gente segue a vida fingindo que nada aconteceu, né, divos? E, gente, 9 horas da noite, 10 no caso, 10h10. Hoje eu não posso falar muito com vocês, não, porque meu intuito é fazer só 20 minutos de live, porque amanhã pra postar os cortes da live é 1 ano. Aí, se eu fizer 40 minutos, quem, ó, toma depois sou eu. E outra, eu não posso ficar falando muito com vocês, não. Por quê, gente? Porque amanhã eu vou ter que acordar cedo. Tenho que limpar a casa. E olha, aqui tá um frio que vocês não têm noção. Barbacena tá um frio, mais um frio, mais um frio, gente. E amanhã eu tenho que lavar roupa, tenho que lavar chão, tenho que lavar banheiro, tenho que passar pano. E eu vou colocar meu telefone pra despertar às 7 horas. Se eu acordar às 7 horas e o tempo estiver ruim, o que eu vou fazer? Eu vou deitar na cama e vou dormir de novo. Porque eu não devo ninguém, as minhas contas sou eu que pago. Então, assim, gente, não me critique. A Maria Clara tá mandando oi, Arthur. A Lua Sem Sol tá mandando, sou seu fã. A Lua Sem Sol é o quê? É tipo, a Lua me traiu da Joelma? Não entendi, né? Mas enfim, a Ellie tá me mandando oi. Ellie de quê? Ellie de Lula? A Ana Paula tá falando oi, querido. Oi, querido, por quem, querida? Foi um deboche, porque eu não sou tão querido assim não, viu, gente? Quem me conhece que me compra, porque eu sou pecinha boa num jogo de tabuleiro. Mas enfim, né, gente? Ai, a vida é tão boa pra ser vivida, sabe? E olha ao meu redor. Tanta coisa pra fazer e eu aqui conversando com vocês. Ai, gente, eu trabalho de CLT, mas às vezes me dá vontade de trabalhar e contratar alguém pra fazer as coisas na minha casa, porque aqui parece que eu tenho que preguiça, Deus que me perdoe, porque lá eu sou obrigada a fazer, eu tenho que bater ponto, eu tenho que ter o horário e eu tenho que estar sempre disposto, mesmo não estando disposto, né? Só que aqui, gente, eu nunca tô disposto, aí eu pediria alguém pra limpar pra mim, sabe? Pior que aqui é tão pequeno pra me pedir alguém pra limpar pra mim. E é uma falta de vergonha, porque ainda ia ter que ajudar a pessoa, pior vai ficar, né? Fala pra gente como é fazer 20 anos. Então, gente, como é fazer 20 anos? Eu vou explicar agora pra vocês. Eu não sinto nada, me sinto o mesmo de ontem, talvez o mesmo de amanhã, porque amanhã a gente não sabe como a gente era ontem e não sabemos se vamos estar vivo amanhã, mas de idade eu nunca liguei. Se eu tiver 30, se eu tiver 20, é uma idade o quê? Par, é uma 20 assim. São 20 anos, 10 anos criança, 10 anos adolescente, então assim, eu não sinto nada. O que me entristece não é ter 20 anos, o que me entristece é ter a pele caída, tá vendo? O homem elástico. Então, assim, se eu pudesse ter um cirurgião que deixasse o meu rosto assim, eu não me importaria com a idade. Só que aí a idade vai chegando, cada vez mais eu vou ficando mais pobre. Aí, isso vai me entristecendo, né? E enfim, a Ana Paula tá falando que é ótimo meus vídeos. Muito obrigada, Ana Paula. E tinha um comentário que eu queria aqui responder. Deixa eu ver. A Ellie, que falou o nome dela e eu já esqueci, tá me perguntando como é ser muito famoso. Então, eu não gosto de ficar respondendo essas perguntas de ser famoso. Não, gente. Porque o que acontece? Quem é da minha idade, não julgando quem que não é, mas as crianças, o povo que me assiste, que comenta e que minha porta abrindo sozinha, eu fiquei com medo. Mas o povo que é da minha idade, gente, sabe que tipo assim, eu falo, mas é brincando. Só que as senhorinhas que também me seguem, eu amo de paixão ver eu falando de como é ser famoso, elas acham que eu tô me exibindo, que eu tô falando demais, que eu não sou tudo isso. Inclusive, um dia desses, a minha mãe viu um vídeo
Deu falando que eu era grande demais pra Barbacena, que Barbacena era pequena pra mim. Mas eu tava brincando, né, gente? Porque o povo não entende meu humor. Aí eu encontrei a minha mãe falou assim, nossa, porque você não valoriza o lugar que você vem, você não valoriza o que você tem, falando que você é grande demais pra Barbacena, Barbacena tem milhões de pessoas e você é só uma. Eu fiquei tipo, querida, abaixa essa arma, entendeu? Mas é tipo, é meio isso, sabe? A gente tem que estar sempre disposto a lidar com o público. Mas isso é assim, normal. Eu tava vendo um vídeo agora da Andressa Urach falando que, tipo assim, daquela entrevista dela com a Gabi, e ela falando que a gente tem que estar preparada pra não ter amor, pra não ter quem goste da gente de verdade, pra ter muitas coisas assim, muitas pessoas interessadas na gente. E esses dias pra trás aconteceu isso comigo, sabe, gente? Só que eu sou muito esperto, sabe? Quando a pessoa acha que vai me dar um tombo, eu tombo ela primeiro e mostro quem que é Arthur Cabral, sabe? Mas assim, gente, outra reflexão. Eu encontrei as minhas amigas do restaurante essa semana. Na verdade, foi ontem, né? Eu fui pro Campestre e eu passei lá pra ver elas. E, gente, a Zezé, que trabalhou comigo, um amor de pessoa, ela me disse uma coisa que, assim, me deu vontade de chorar, porque nem eu lembrava, sabe? Quando eu saí de lá, eu pedi demissão, era tudo incerto, mas eu queria tentar as redes sociais, eu queria vir pra Barbacena, eu queria fazer faculdade. E eu falei com ela, nem eu lembrava que eu tinha falado isso com ela, mas ela me lembrou. Eu falei com ela, Zezé, eu não sei se vai dar certo, mas eu preciso tentar. E, gente, eu tentei e, tipo, eu cheguei aonde eu tô, que é no meio do caminho, porque ainda tem um longo caminho pra ser percorrido, sabe? Mas, tipo assim, eu saí de lá com uma esperança e isso vai fazer o quê? Um ano, porque eu saí de lá, foi dia 27 de setembro, se eu não me engano. Foi dia. Eu não me engano, mas foi em setembro. Setembro, agosto, não me lembro quando eu saí de lá. Mas, gente, eu saí de lá com 1.000 sonhos e alguns deles se realizaram, sabe? Na época, quando eu tava no restaurante, eu lembro que eu queria entrar na faculdade, eu tinha o dinheiro, recebia muito bem e eu tentei de todo jeito casa pra alugar, eu tentei fazer matrícula, eu tentei fazer tudo e tudo dava errado, então não era o momento. E quando foi pra ser o momento, tudo deu certo. Eu saí e tipo assim, sabe? Então, não conte com o futuro, porque o futuro é uma coisa muito certa que você não sabe o que vai acontecer. Mas ele tá ali te esperando pra você fazer acontecer, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito difícil. Deixa eu ver, você tem vontade de trabalhar com o que sem ser influência? Então, eu não tenho vontade de trabalhar sem ser influencer. No momento, eu quero o máximo possível fazer as redes sociais dar muito certo pra me poder viver só de redes sociais mesmo. Só que, é claro, eu quero ser muito mais do que eu sou hoje. Porque, tipo, é o que eu falo. Quando que Barbacena é pequena pra mim, não é que Barbacena é pequena pra mim. Mas onde que eu quero chegar? Tipo assim, eu quero estar no programa do SBT. Eu quero ser muito, 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 muito famoso mesmo, entendeu? Então, assim, olhando pra isso, tem algo que me prende ainda. Só que eu não me vejo trabalhando com outra coisa que não seja as redes sociais. Quem me conhece sabe, desde criança eu sempre gravei, sempre gostei. Sempre foi o meu sonho mesmo ser artista. Sempre, assim, me iludi muito com esse mundo da fama. Quando eu fui pensar em faculdade, eu tinha duas opções. Ou eu queria fazer direito, ou eu queria fazer psicologia. Só que direito é muito, muito difícil. Você tem que saber muita lei. Por exemplo, se um carro bater ali agora, você tem que saber como resolver aquela situação. E eu sei que eu sou uma pessoa que não guarda muitas coisas, né? Então, eu escolhi o quê? A psicologia, porque eu gosto de conversar, eu gosto de dar conselho, eu gosto de me meter na vida dos outros, eu gosto de saber fofoca. Então, pra mim, a faculdade de psicologia combina mais. Só que no momento também eu ainda não tô tendo a oportunidade de fazer faculdade, porque assim, ainda tá muito enrolada a minha vida, mas se Deus quiser, se algum dia eu chegar a estudar, mas o que que acontece também? Eu quero fazer faculdade hoje em dia,
não para trabalhar na área. Por exemplo, se eu entrasse na psicologia hoje, é porque eu tenho medo de lá na frente tudo dar errado e eu não ser ninguém, sabe? Então eu quero ter uma faculdade, porque se tudo der errado, eu tenho uma faculdade, eu tenho um trabalho, eu tenho algo do tipo. Mas o que eu quero mesmo não é trabalhar de psicologia. O que eu quero mesmo é estar aqui na rede social todo dia, botando o meu face card, que no futuro, quando eu tiver dinheiro, não vai ser mais esse. E tá falando com vocês, né, gente? Mas é sobre isso, né? A Cris tá me chamando pra tomar um café com ela qualquer dia desses. Então, Cris, é só chamar que eu vou. A Dominique, meu sonho é ir em Barbacena e te achar. Dominique, isso é a coisa mais fácil, porque eu vivo no centro de Barbacena. Pareço vagabundo, tá? Tô sempre aí. Então, o nome dela não está aqui, mas ela tá falando, tenta o Enem. Então, gente, eu fiz o Enem em 2024. E aí, eu não consegui nada com o Enem. Aí, o ano passado, abriu o ProUni, o SISU. Na verdade, não foi nem o ano passado, foi esse, né? E aí, eu consegui marketing em primeiro lugar numa faculdade que eu não posso citar o nome aqui. Só que eles eram péssimos, gente. Eles eram muito, muito enrolados, sabe? Aí eu falei assim, se já tá desse jeito, eu não vou nem continuar, né? Mas enfim, a gente segue aí, né? Essa pergunta aqui eu quero responder. A Maria Clara, Arthur, você ainda tá vendendo as tortinhas? Eu tô morrendo de vontade de provar, então. As tortinhas eu vou parar de vender porque era eu e o meu sócio, que era meu vizinho, mas a gente desfez sociedade por motivos pessoais e agora eu vou continuar vendendo doce no pote. Vai ser um doce diferente, apenas por R$ 5. Já tô com esse plano aí na mente, já tenho um dia pra fazer o ensaio fotográfico, já tá assim tudo encaminhado na glória e honra de Deus pra dar certo pra vocês. Eu só preciso de tempo, entendeu? Que ainda não tive também, mas assim, vocês verão esse doce, que era um doce que vendia no restaurante onde eu trabalhava. Então assim, gente, aguardem, aguardem, porque vem muita coisa aí. E enfim, né, gente? Vou ter que me despedir de vocês. Boa noite. Agora ainda vou rezar, como eu disse. Vou ir tomar meu banho e dormir, porque amanhã tem que trabalhar Deus de manhã, né? Pra conseguir tudo que eu quero. Então, muito, muito obrigado. E até, gente. Amanhã eu volto.